Olá, boa noite. Estão me ouvindo? Estou sim, professor. Visualizando a tela normal? Normal. Então tá. Nós vamos dar continuidade ao conteúdo que nós iniciamos nas aulas anteriores. Nós estamos falando sobre microbiologia e nós já estamos no segundo micro-organismo. Falamos primeiro dos vírus, agora já estamos falando sobre as bactérias. E nós terminamos falando sobre as estruturas bacterianas na última aula, onde nós vimos que essa estrutura aqui é uma estrutura representativa das bactérias. Então, como eu falei para vocês, nem todas as bactérias possuem todas essas estruturas, então essa aqui é representativo do grupo das bactérias. Então, tem algumas bactérias que não têm determinadas estruturas dessas. Então, nós vimos que as principais estruturas bacterianas que está presente aqui são 3 envoltórios celulares, que é a cápsula, essa mais externa vermelha, a amarela, que seria a parede representativa da parede celular, e a mais interna aqui de cor verde seria a membrana plasmática. Nós vimos que esses organismos eles já são mais complexos do que os vírus, né? Então nós já vemos que tem estruturas mais complexas do que os vírus. Ele já tem metabolismo próprio, que ocorre aqui dentro do citoplasma. E dentro do citoplasma eu vou ter alguns elementos, como, por exemplo, os ribossomos, que são organelas responsáveis pela síntese proteica. Os ribossomos, que ocorre a síntese proteica, que são vários ribossomos que tem. Os plasmídeos, que algumas bactérias têm, que é um material genético extracromossômico e que está responsável por diversos fatores, inclusive a resistência a antimicrobianos. Superficialmente, algumas bactérias têm estruturas que a gente chama de pile. Nós vamos ver qual a funcionalidade dessas estruturas. Então, além da pile, nós temos também o flagelo, que é uma estrutura envolvida com movimentação, e o material genético, que, como nós vimos na aula passada, é um único cromossomo não envolto por um núcleo, né, disperso aqui nesse citoplasma, bem diferente do material genético dos vírus que nós vimos, que é somente fragmentos, né, de DNA ou RNA, e não são organizados em uma estrutura cromossômica, como já ocorre aqui nas bactérias. Então, nós terminamos falando disso e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre cada estrutura dessa, trazendo um pouco para dentro da nossa realidade, do nosso curso, da nossa área, né? Porque cada estrutura dessa aqui tem uma importância para esse micro-organismo e tem uma representatividade no seu estabelecimento nos processos infecciosos. Então, nós vamos começar pela parte externa, né? De fora para dentro dessa célula. E nós vamos começar falando da cápsula, que é essa estrutura vermelha que reveste as células bacterianas, que as possui. Então, a cápsula ela tem uma composição polissacarídica, é uma substância gelatinosa que envolve esses micro-organismos e tem como algumas funções importantes a adesão celular
a proteção contra células fagocíticas, por isso a gente diz que as bactérias que possuem cápsula, elas possuem uma ação antifagocitária. Essa estrutura ela impede com que o micro-organismo, ou pelo menos retarda com que esse micro-organismo seja fagocitado. Aí, novamente, aqui o link da imunologia com a microbiologia. Então, nós vimos lá que as células fagocíticas são as células responsáveis por fagocitar esses micro-organismos que são considerados antígenos para processá-los e eliminá-los. Então, o micro-organismo que possui cápsula, ele já impede esta ação da barreira inicial do sistema imunológico, que são as células fagocíticas. Então, quem possui cápsula, as bactérias que possuem cápsula, elas estão mais capacitadas a sobreviver neste ambiente, inclusive burlando o sistema imunológico, já que ela tem essa ação antifagocitária. A cápsula também tem função de reservar água e nutrientes, e isso também é considerado um fator positivo para a sobrevivência do micro-organismo. Então, se esse micro-organismo for levado para um ambiente onde possua, e quando eu digo ambiente, pode ser o ambiente dentro do hospedeiro humano, né? Dentro de um local onde tenha uma pequena quantidade de água e nutrientes, ele vai conseguir sobreviver, porque ele vai usar essas substâncias reservadas nessa estrutura que a gente está conversando, que é a cápsula. Qual a representatividade disso para conhecermos essa estrutura para dentro da nossa área? É porque em alguns processos que nós vamos visualizar, algumas doenças que nós vamos visualizar no nosso dia a dia, e que são causadas por bactérias, essas estruturas vão estar favorecendo. Então, por exemplo, numa doença diarreica, numa infecção gastrointestinal, por exemplo, a persistência desta infecção está envolvida com esta capacidade do micro-organismo ficar aderido ao epitélio gastrointestinal. A ação antifagocitária também, nós vimos que na região gastrointestinal ele tem uma capacidade muito grande, né, de vigilância do sistema imunológico, mas aí eu posso subverter essa resposta, como eu acabei de falar para vocês aqui, tá? Então, essa é a primeira estrutura aqui, é a cápsula bacteriana, é o envoltório mais externo, e que nem todas as bactérias têm, mas algumas possuem, principalmente as bactérias patogênicas. A outra estrutura é um envoltório também, que é a parede celular, né, representativa aqui por esse amarelo. A parede celular é uma estrutura importantíssima para esse micro-organismo, porque todos os micro-organismos vão possuir. Então, todas as bactérias vão possuir. É lógico que cada um com sua peculiaridade, como nós vamos ver. As gram-positivas têm paredes um pouco diferentes das gram-negativas, assim como a parede dos bacilos ácido álcool resistente, como, por exemplo, a da bactéria Mycobacterium tuberculosis, é um pouco diferenciada, mas todas têm esta estrutura chamada parede, independente de que ela é constituída ou como ela é constituída. Então, a principal composição dessa estrutura, deste envoltório, ela é formada por peptidoglicano, que vocês vão ver nos livros, nos materiais didáticos, como NAG e NAN, que são polímeros que se agrupam formando os peptidoglicanos, né? Então, é como se fosse uma rede, um revestimento, literalmente, daí a denominação parede celular. Então, nas gram-positivas, elas vão ter camadas espessas de peptidoglicano. Então, quando eu digo que uma bactéria é gram-positiva, eu estou dizendo que ela tem uma parede espessa. Então, ela tem cerca de 20 camadas de peptidoglicano envolvendo essa bactéria. As gram-negativas, então, elas têm uma parede delgada, constituída de cerca de 10% de peptidoglicano e com poucas camadas, de 1 a 2 camadas de peptidoglicano. E aí nós já conseguimos ver uma pequena diferença entre a parede de bactérias gram-positivas e gram-negativas, tá certo?
Então, eu mostrei para vocês, quando eu mostrei os cocos, nós vimos lá os cocos gram-positivos. Nós vimos lá a parede dele fica roxa, porque o corante que eu utilizo impregna nessas camadas aqui e acaba retendo o cristal violeta, que é um dos corantes que a gente utiliza para corar. As gram-negativas, quando eu falei de bacilos para vocês, eu mostrei lá para vocês os bacilos gram-negativos. E eles têm essa parede delgada e que retém um segundo corante, um terceiro corante, que fica retido nessas pequenas camadas, assumindo a coloração avermelhada. Então, por isso que a gente vê a bactéria gram-positiva, ela é roxa, e a gram-negativa avermelhada, rosa, é justamente por causa... Então, não é a questão do corante, é a questão... O corante revela a característica dessa estrutura que é a parede celular. Então, quando elas coram de roxo, eu já sei que aquela bactéria tem uma parede espessa. Quando elas coram de rosa, avermelhado, eu já sei que ela tem uma parede delgada e eu posso classificá-las dentro do grupo das gram-negativas. Cada estrutura dessa, ela tem uma funcionalidade e uma das funções da parede celular é dar rigidez. Então, vejam só, não é uma rigidez que torna essa bactéria, por exemplo, impossibilitada de que coisas entram e saiam nesta célula. Nós não podemos esquecer que nós estamos falando de um ser vivo. E um ser vivo, como um sistema que nós já conversamos lá na imunologia, né? Os seres vivos, eles são sistemas abertos. Eles precisam fazer troca de matéria e energia com o meio. Então, eu não posso ter uma estrutura rígida, fechada, que não permita a entrada e saída de substâncias. Quando eu digo rigidez, eu digo no sentido de dar formatação à célula, né? Então, ela tem uma certa rigidez que acaba conferindo a morfologia das células bacterianas, como nós vimos, que são duas básicas, né? Os bacilos e os cocos. Então, essa parede ela tem uma certa rigidez, mas apesar disso, ela tem uma elasticidade e uma porosidade, justamente para que haja, né, a entrada e saída de substâncias. Lógico que isso é regulado, o que entra e o que sai desta célula. Essa parede celular ela está envolvida em proteção osmótica, né? Fala de osmose, que seria a entrada de uma substância de um meio menos concentrado para o mais concentrado. Então, a água, por exemplo, poderia entrar, já que o interior desta bactéria é concentrado. Então, a água poderia entrar e romper esta célula bacteriana. Quem não permite que ocorra isso? A parede celular. Então, é por isso que eu digo aqui que ela promove, além do formato, ela dá rigidez, mas ela mantém ainda uma das características de um sistema aberto, que é manter esta porosidade que permita a conexão do meio interno da bactéria com o meio externo. Essa aqui é a estrutura, né, um pouco mais amplificada para a gente visualizar melhor. Então, aqui eu tenho a parede celular, é essa estrutura aqui. Então, são formados por peptidoglicano. Vamos lá acompanhar os envoltórios. Olhando aqui, ó. Então, essa bactéria aqui, essa estrutura aqui é a parede celular e esta aqui é a membrana celular. Então, se nós olharmos para cá, esta estrutura aqui não tem a cápsula, mas tem a parede, que é o amarelo, e tem a membrana celular, que é o verde. Ó, membrana celular e parede celular. Então, aqui seria o interior da célula bacteriana, depois vem membrana, depois vem parede, e aquele gel que a gente falou, que é a cápsula, algumas bactérias também possuem aqui externamente. Se nós pensarmos aqui como estrutura, nós vamos ver que quem possui essas três estruturas está muito mais protegido, né? Está muito mais protegido contra elementos do sistema imunológico, está muito mais protegido contra fatores externos que possam prejudicar essa célula bacteriana, como, por exemplo, a entrada de substâncias, como eu falei para vocês lá na osmose, tá? Então, aqui é só para a gente visualizar a membrana plasmática, a parede formada por peptidoglicano. Lembram do NAN e NAG que eu falei para vocês? Ó? NAN e NAG são polímeros que se agrupam
formando como se fosse uma peneira revestindo a superfície da célula bacteriana. Nas gram-positivas, essa parede ela vai ser espessa, como eu falei para vocês. Então, será uma parede espessa aqui, olha, o amarelinho é a membrana, e olha a espessura aqui da parede celular das gram-positivas. Então, aqui terá cerca de 20 camadas de peptidoglicano, por isso essa maior espessura desta parede celular. Das gram-negativas, nós vimos que essa parede celular ela é delgada, né? E além disso, ela tem uma pequena particularidade. As gram-negativas, elas têm duas membranas, ó. Uma membrana interna e uma membrana externa. E a camada de peptidoglicano, a parede celular, ela fica como se fosse aqui um sanduíche, né? Como se fosse o queijo de um misto, ó. Ela fica aqui, são pequenas camadas que tem aqui. Esta é a característica. Então, da parede das gram-negativas. Elas são delgadas e elas são envoltas por duas membranas. As gram-negativas, ela engloba grupo de importantes patógenos bacterianos que estão envolvidos em diversos processos infecciosos que nós vamos vivenciar no nosso dia a dia. E essas gram-negativas, ela tem lipopolissacarídeos, né, aqui na sua superfície, como a gente pode ver. E essa estrutura da parede celular que está envolvida em algumas repercussões clínicas que nós vamos visualizar no nosso dia a dia. Então, esse lipopolissacarídeo que eu estou falando para vocês aqui, ó, esses açúcares, essas proteínas de superfície, elas estão envolvidas em promover febre. Então, quando eu tenho uma infecção bacteriana, eu tenho febre. Então, normalmente é uma das repercussões que também a febre também é um fator imunológico, é um fator envolvido na retirada desse antígeno, na melhora da fagocitose, mas ele é promovido pelas estruturas bacterianas, como os polissacarídeos, presente aqui na parede celular, que é essa estrutura que a gente está falando, tá? Então, infecções bacterianas, elas vão promover essas repercussões, inclusive repercussões sistêmicas, dependendo de onde esse micro-organismo está causando a infecção. Então, muitas das vezes, quem trabalha na área provavelmente já viu o termo, olha, o paciente está com uma bacteremia, né? Você vê repercussões clínicas, o paciente ali com tremores musculares, com febre. Então, quem está promovendo, quem está incitando essa resposta imunológica são essas estruturas presentes aqui na parede celular, principalmente o LPS, que é lipopolissacarídeo. E esses lipopolissacarídeos, como a gente pode ver, inclusive aqui na figura, eles estão presentes muito mais em quem? Nas bactérias gram-negativas. Então, por isso que eu disse para vocês que esse grupo de gram-negativas possui uma representatividade muito grande nos processos infecciosos que nós vamos viver no nosso dia a dia, tá? Então, eu quero que vocês olhem essas estruturas, lógico, para conhecer o micro-organismo que vai causar processos infecciosos, mas eu quero que vocês entendam que cada estrutura dessa aqui, ela vai ter uma funcionalidade no estabelecimento da infecção ou na repercussão que ela vai causar para o meu cliente que está sendo acometido por essa infecção. Então, nós já vimos duas estruturas. A primeira é a cápsula, e nós vimos que ela está envolvida em adesão, né? Na permanência do micro-organismo naquele sítio onde ele está causando a infecção. Olha aí, é um fator importante. Parede celular, outra repercussão que nós vimos aqui. As estruturas, os componentes dessa parede celular, como os LPS, por exemplo, estão envolvidos em repercussões clínicas como a febre, por exemplo, tá? Então, é nesse sentido, nessa perspectiva, que eu quero que vocês olhem aqui para esse micro-organismo que nós estamos conversando. A estrutura mais interna, que é essa esverdeada aqui, né, aqui no desenho esquemático, é a membrana plasmática. A membrana plasmática, todos os seres vivos celulares que têm células, eles possuem membrana celular. Então, nós temos, as plantas têm membrana celular, as bactérias têm, né? Lógico que os vírus, nós vimos que eles não têm, porque ele é uma categoria à parte, né? Ele é um organismo muito simples,
ele só tem capsídeo envolvendo material genético. E quando ele tem esta membrana envolvendo, ele traz da célula hospedeira quando ele leva, tá? Então não é a estrutura dele, né? É uma estrutura que ele leva, apesar dessa estrutura ajudar o vírus a sobreviver, a entrar na célula, mas não é um constituinte estrutural do vírus, como se pode dizer. Então, a membrana plasmática, a composição dela é uma bicamada fosfolipídica, isso nós já aprendemos, né? As membranas biológicas, inclusive das células animais como a nossa, elas são uma bicamada fosfolipídica, né? Como se fosse um sanduíche. Nós vimos também, já estudamos isso, ensino médio, ensino fundamental, nós vimos que essa membrana ela é constituída, além de fosfolipídio, por proteínas, né, que estão presentes aqui, ó. Então, eu tenho algumas proteínas que ficam numa monocamada, né, externa ou interna. Eu tenho proteínas que atravessam a membrana, muitas das vezes formando poros, ó, por onde entra determinadas substâncias ou por onde sai determinada substância dessa célula bacteriana. A nossa membrana celular, a membrana celular das nossas células também é semelhante a essa. Então, tem pequenas diferenças. Uma delas é que a membrana celular das nossas células, ela tem esteróis, né, lipídio. Então, nós temos o colesterol inserido aqui. E já aqui na membrana celular bacteriana, ele tem ausência desses esteróis, ele não tem a presença desses esteróis. Então, a nossa membrana tem o colesterol, a dos fungos tem o ergosterol, e aqui na membrana plasmática das bactérias tem a ausência desses esteróis. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando eu construo uma molécula antimicrobiana, eu construo uma molécula capaz de romper ou de desagregar ou de impedir a síntese de uma estrutura importante para o micro-organismo. E como nós temos visto aqui, já falando desses três envoltórios, esses três envoltórios eles são essenciais para a sobrevivência desse micro-organismo, né? Então, se eu construo uma molécula que impede a síntese de um desses envoltórios, eu vou deixar esse micro-organismo aqui mais fragilizado. Só que como eu fiz aqui de forma comparativa, se eu construir uma molécula antimicrobiana para impedir a síntese da membrana celular, eu não posso fazer uma molécula que vai destruir a membrana das minhas células. Isso será maléfico para minhas células. Então, eu tenho que construir uma molécula capaz de impedir ou de desagregar a estrutura especificamente do micro-organismo. Tá? Então, eu tenho que procurar uma peculiaridade. Então, lá no caso dos fungos, quando nós formos ver, nós vamos ver que os antifúngicos, alguns deles, alguns grupos dele, agem sobre a síntese do ergosterol, normalmente impedindo a síntese desse ergosterol, deixando aqui essa membrana mais fragilizada. E se eu tenho um desses envoltórios fragilizados, eu posso deixar esse micro-organismo suscetível à morte, né? Suscetível à osmose, por exemplo, como eu falei para vocês. Então, se esses envoltórios não estão regulando o que entra e o que sai nessa célula, a água pode entrar, inclusive rompendo essa célula bacteriana. Então, mais um fator importante para nós olharmos aqui com carinho para essa estrutura que é a membrana plasmática, porque ela é um envoltório bacteriano, é um envoltório importante para a sobrevivência e a manutenção do metabolismo dessa célula bacteriana. Se eu uso uma substância que destrói ou que impede a síntese dessa membrana, este micro-organismo vai ficar fragilizado, podendo levar ele à morte, tá? Então, os antimicrobianos que nós usamos, eles agem sobre diversas estruturas, né? Essas estruturas aqui que são importantes. Então, eu tenho antimicrobianos que impedem a síntese da parede celular. Eu tenho antimicrobianos que impedem a síntese dos esteróis presentes na membrana celular. Eu tenho antimicrobianos que impedem a replicação do material genético.
Eu tenho antimicrobianos que impedem a síntese proteica, e a síntese proteica é importante para a manutenção da estrutura e do metabolismo dessa célula bacteriana, tá? Então, é mais uma perspectiva que eu quero que vocês olhem. Então, o antimicrobiano que nós vamos trabalhar no nosso dia a dia, eles são moléculas fabricadas, sintetizadas com o objetivo de inibir a síntese ou destruir uma dessas estruturas importantes para a sobrevivência desse micro-organismo. Então, por exemplo, se eu uso um antimicrobiano que inibe a síntese da parede celular, este micro-organismo vai ficar fragilizado. Se eu uso um antimicrobiano capaz de inibir a síntese proteica, agindo aqui sobre ribossomos, por exemplo, a síntese proteica não vai ocorrer e o metabolismo desta célula não vai funcionar adequadamente. Então, o antimicrobiano que eu utilizo no meu dia a dia, ele vai agir impedindo a síntese, desestruturando alguma estrutura importante para o micro-organismo. Então, eu ratifico a informação novamente aqui da importância de nós conhecermos aqui essa estrutura para quando eu estiver aprazando o medicamento, quando eu estiver administrando o medicamento lá no meu ambiente de trabalho, eu saiba como ele vai estar funcionando, onde ele vai estar agindo. E aí eu não serei um profissional passivo, né? Que só sei aprazar, que só sei administrar, mas não sei como funciona. Peço que vocês expandam o horizonte de vocês. Então, o conhecimento ele está aqui na nossa frente, né? Nós temos que saber onde buscar, onde confiar. Então, por exemplo, quem tiver a oportunidade de já trabalhar, pegue a bula de um antibiótico, por exemplo, e vejam lá, que lá vai estar escrito onde é que essa molécula age. Impede a síntese da parede celular, impede a replicação de material genético. E quem não trabalha na área pode pegar a bula de qualquer antimicrobiano que lá vai estar escrito, né? Vai estar especificado qual é o mecanismo de ação desta molécula. E vocês vão ver que muitos deles, a maioria deles, estão aqui responsáveis pela inibição ou pelo impedimento da síntese dessa estrutura que nós estamos conversando, da membrana, da parede, da síntese proteica, da replicação do material genético. Voltando aqui para a membrana, ela tem a sua função, ela é uma bicamada fosfolipídica, que tem proteica, onde tem as proteínas inseridas, e essas proteínas também dão estrutura, né? Reforçam, aqui a gente chama de proteínas estruturais também, que dão formato a essa membrana, visto que ela é fluida, né? Uma bicamada fosfolipídica. A função dela, permeabilidade seletiva. Então, novamente, não é porque dá para entrar, tem um poro aqui através dessa membrana, que é qualquer coisa que vai entrar. Não, pelo contrário. Esses poros, na maioria das vezes, eles trabalham ativamente, regulando o que entra e o que sai desta célula bacteriana. Por isso, a gente diz que é uma das funções desta membrana, que é a permeabilidade seletiva. E aí eu volto para a questão dos antibióticos. Nós ouvimos falar muito no nosso dia a dia das bactérias resistentes a antimicrobiana, multiresistente, pan-resistente. Então, uma das formas dela resistir é impedindo que o antimicrobiano entre na célula bacteriana, tá? Eu queria fazer um adendo aqui. O antimicrobiano ele precisa entrar na célula bacteriana para que ele tenha ação, impedindo a síntese de alguma dessas estruturas. Essas estruturas são sintetizadas a partir da informação genética, ou seja, do citoplasma, do metabolismo da célula, é que vem a informação para construir essas estruturas, tá certo? O antimicrobiano ele pode estar aqui fora, que ele não terá ação nenhuma, ele tem que entrar na célula bacteriana. E por onde é que ele vai entrar? Ele vai entrar por uma dessas proteínas. E as bactérias multiresistentes, o que é que elas fazem? Elas mudam essas proteínas superficiais, esses envoltórios aqui, impedindo com que o antimicrobiano entre na célula bacteriana. E eu acabei de falar para vocês, antimicrobiano fora da célula, ele não terá ação
sobre este micro-organismo. Ele precisa entrar na célula bacteriana. Então, essa é uma das características dos micro-organismos capazes de resistir a antimicrobiano, os multiresistentes. Eles criam, eles modificam essas proteínas aqui desses envoltórios, impedindo com que o antimicrobiano entre, tá? E aí tem essa característica, permeabilidade seletiva. Eu seleciono o que pode e o que não pode entrar nessa célula. Então, é um açúcar, é uma proteína, é uma substância nutritiva, eu tenho poros específicos para que essas coisas entrem, porque a célula bacteriana vai precisar. Mas eu também tenho, como ser vivo, né, capaz de me adaptar, capaz de sofrer mudanças, eu posso também mudar essas proteínas de superfície, impedindo seletivamente, né, ou selecionando o que entra e o que vai sair nesta minha célula. E uma das coisas que eu posso selecionar para entrar ou não na minha célula são as moléculas antimicrobianas. Então, olha a importância de conhecer essas estruturas. Nós vamos trabalhar e dentro da nossa área, principalmente em ambiente hospitalar, nós vamos ouvir grandemente esse termo que é resistência a antimicrobiano. E uma das formas de resistir é essa forma aqui, impedindo com que esta molécula antimicrobiana entre na célula bacteriana. As membranas plasmáticas também têm proteínas que estão envolvidas na produção de enzimas ou proteínas enzimáticas, né? Proteína com característica enzimática envolvida em funções celulares. Proteínas transportadoras, como eu falei para vocês, então aquela que transporta coisas de fora da célula para dentro da célula. É lógico que nutrientes, eu vou ter minhas proteínas específicas para entrar, mas como eu acabei de falar para vocês, eu posso modificar essas proteínas superficiais e isso vai me levar a sobreviver, a impedir com que essa molécula antimicrobiana entre na minha célula. Então, essa aí é a terceira estrutura, a membrana plasmática. Então, falamos dos 3 envoltórios celulares, a cápsula, a parede e a membrana celular. Agora, nós vamos aqui para o interior da célula bacteriana, onde nós vamos falar de uma organela importantíssima, que é o ribossomo. O ribossomo, né, ele está aqui no citoplasma da célula bacteriana. Nós temos ribossomos na nossa célula. A funcionalidade desse ribossomo é a síntese proteica. Qual é a função dele? Sintetizar proteína. Então, uma molécula antimicrobiana pode impedir com que este ribossomo funcione de forma adequada? Pode, desde que ele entre na célula e haja sobre o ribossomo, impedindo a síntese da proteína. E como ser vivo, eu preciso construir proteínas, eu preciso formar proteínas continuamente para manter as minhas estruturas íntegras, para manter o meu metabolismo, a minha fisiologia bacteriana, tá? Então, todos os seres vivos, eles precisam grandemente dessa organela, desse ribossomo que está envolvido na síntese proteica. A composição dele, então a gente vê, esse aqui é o ribossomo, né? Ele é formado por 2 subunidades, uma subunidade maior, que é a 50S, e uma subunidade menor, que é a 30S, né? Então, a gente teria aqui um ribossomo chamado 70S nas células bacterianas, um pouquinho diferente dos eucariotos, que é 80S, mas a funcionalidade será a mesma, síntese proteica. Ainda aqui no citoplasma, nós temos uma outra estrutura que a gente chama de plasmídio. O plasmídio é um material genético extracromossômico, né? Ou seja, é um material genético que não está neste cromossomo, né? Ele está disperso aqui no citoplasma. Ele é um DNA circular extracromossômico, ou seja, não está presente no cromossomo. A função dele é conferir vantagem seletiva. Então, quem tem este plasmídio, né, esse material genético extra, ele tem uma informação genética a mais, né? E ele confere essa função seletiva, porque ele está envolvido no armazenamento de
informação genética adicional, ou seja, se eu tenho um material genético a mais, eu tenho uma informação a mais. Uma dessas informações pode ser genes, por exemplo, envolvida na codificação de resistência aos antimicrobianos. E aí a gente volta lá na questão da membrana que eu falei para vocês. Então, aqui nesse material genético extracromossômico, eu tenho um gene responsável pela síntese daquele poro, né, daquela proteína aqui da superfície da célula. Então, quando ele for desafiado, ou seja, quando eu usar o antimicrobiano, esse gene ele vai ser ativado e agora eu posso modificar a proteína aqui da superfície. Então, é por isso que ele pode codificar a resistência aos antimicrobianos, mudando, por exemplo, os poros aqui da superfície. Então, normalmente, quem tem plasmídio é uma bactéria que tem um potencial diferencial das outras. Ela tem, inclusive, o potencial de codificar resistência aos antimicrobianos. E uma das formas é modificando esse poro. Esse poro, nós vimos que é uma proteína. Proteína vem de onde? De uma informação genética que é transcrita, o ribossomo sintetiza essa proteína que é inserida aqui na membrana, impedindo, por exemplo, a entrada de antimicrobianos. Mas esses plasmídios, eles não têm só genes responsáveis pela resistência aos antimicrobianos. Esses plasmídios, eles têm também genes responsáveis, por exemplo, pela codificação de algumas proteínas que nós consideramos toxinas. Então, por exemplo, o Staphylococcus aureus, que é uma bactéria, ele sintetiza determinadas toxinas. Então, quando nós vemos infecções alimentares, né, a gente ouve muito essas notícias. Teve uma formatura, um aniversário, um casamento, em que várias pessoas comeram um determinado alimento e daqui a pouco, 10, 15 minutos, eles têm repercussões clínicas como vômito, diarreia. Então, isso é promovido não pelo micro-organismo em si, mas pela toxina que ele consegue sintetizar e externalizar, jogar para cá, para fora. Essas pessoas ingerem esse alimento contendo essas toxinas e elas vão trazer essas repercussões clínicas, como eu falei para vocês, vômito, diarreia, tá? Então, dessas toxinas, elas são sintetizadas por genes presentes nesses plasmídios. Então, a gente considera isso aqui também um fator de virulência, já que essa toxina está causando repercussões no hospedeiro, tá? Então, de forma resumida, nós temos basicamente 3 tipos de plasmídios. Os plasmídios de virulência, então é um plasmídio que tem um gene responsável, por exemplo, pela codificação de uma toxina. Aí seria um giro de virulência. Seria um plasmídio de virulência. Eu tenho os plasmídios sexuais, que são os plasmídios que podem ser compartilhados entre 2 micro-organismos, né? Então, quando eu tenho um plasmídio que pode ser compartilhado entre 2 bactérias, ela passa literalmente, ela transfere literalmente o plasmídio de uma bactéria para outra. E aí a gente diria, quando ocorre essa transferência, diria que está ocorrendo o quê? Uma transferência de material genético, e aí a gente consideraria isso aí um plasmídio sexual, já que eu estou compartilhando material genético. Eu tenho os plasmídios que têm genes também de resistência, e eles estão envolvidos na resistência aos antimicrobianos. Então, vejam que as bactérias que possuem esse material genético extracromossômico é uma bactéria mais capacitada do que as outras, né? Em estabelecer, em resistir à ação de antimicrobianos, em passar e compartilhar esse material genético através dos plasmídios sexuais, tá certo? Então, esta é uma estrutura também importante aqui, presente aqui no citoplasma, que são os plasmídios. Voltando agora para a superfície, nós temos essas estruturas chamadas pili ou fímbrias, né? São como se fossem pelos aqui superficiais. Não pode confundir com flagelo, tá? Pili, eles são em grande quantidade, como a gente pode ver aqui, ó.
Eles são numerosos e são pequenos. Os flagelos, eles já são diferentes, ó. Eles são em menor quantidade e eles são grandes. Então, eu não posso confundir pile com flagelo. São estruturas diferentes. A pile ou fímbrias, eles são menores e mais numerosos que os flagelos, como eu falei para vocês. E uma das funções dele é a aderência na célula hospedeira. Então, nós já vimos com essa estrutura aqui duas que estão envolvidas em adesão. A primeira é qual? A cápsula que nós vimos, que é aquele gelzinho envolvido em adesão. E a segunda é a pile ou fímbria, que também está envolvido em adesão na parede, no epitélio do sítio onde esse micro-organismo está se multiplicando. Tá? Então, é uma das características também. Aí eu pergunto para vocês, quem tem cápsula e quem tem pile é um micro-organismo muito mais capacitado a aderir em epitélios. Então, por exemplo, os micro-organismos envolvidos em doenças diarreicas, eles têm essas estruturas. Normalmente tem cápsula e normalmente tem pile. E aí ele consegue ficar aderido lá na parede do epitélio gastrointestinal. E aí, alguns são eliminados, mas a maioria deles vão conseguir ficar aderidos nesse epitélio, sobrevivendo, persistindo, fazendo com que a sintomatologia ou com que este processo infeccioso persista, tá certo? Então, os patogênicos mesmo, eles possuem essas estruturas e isso permite com que eles fiquem aderidos lá nas células do epitélio hospedeiro. Eu tenho algumas piles que a gente chama de pile ou fímbria sexual, que elas são um pouco maiores, como a gente pode ver aqui nessas imagens. É essa estrutura, pile ou fímbria sexual, que está envolvido na transferência daquele plasmídio que eu falei para vocês. Ó. Eu falei que esse plasmídio ele pode ser transferido de uma célula para outra. E como é que ele vai fazer isso? Ele vai fazer através do que a gente chama de conjugação bacteriana. Olha, ele está conjugando uma célula com a outra. E através dessa fímbria, que a gente chama de fímbria sexual, e vejam que ela é maior, ela é mais grossa, ela conjuga o material genético. Então, por que a gente chama de fímbria sexual? Porque através dela eu estou compartilhando uma informação genética. Pode ser, por exemplo, um plasmídio que eu estou transferindo de uma célula para outra. As bactérias que possuem essa estrutura, essa fímbria sexual, são bactérias também que estão mais capacitadas, porque, por exemplo, ela pode doar esta informação genética para uma outra célula. Então, se a gente conseguir perceber aqui, olha só, esta bactéria, que é um bacilo, né, já que, olha aí, a estrutura é bacilar aqui, ó. Essa célula, ela tem as upilifímbrias aqui na superfície, olha como eles são numerosos, e ele tem uma diferencial aqui que é a fímbria sexual. Ele pode agora compartilhar uma informação genética. E vocês veem que esta célula bacteriana, ela não tem essa pile, né, superficial. Então, se ela transferir uma informação genética, por exemplo, para a síntese dessas piles ou fímbrias, agora este micro-organismo receptor desta informação genética pode passar a adquirir esta característica, o fenótipo, como a gente chama, que é a apresentação de fímbrias. Eu só estou dando um exemplo esdrúxulo para a gente entender que, por exemplo, uma bactéria resistente, se ela doa um plasmídio de resistência para uma bactéria que anteriormente não era, ela passa a tornar-se resistente agora, tá certo? Então, essa conjugação de informação genética, ela também é perigosa, ela também é considerado um fator de patogênese. E a outra estrutura é o flagelo, né? Então, o flagelo, qual a funcionalidade dele? Nem todas as células têm, como eu falei no início da aula. Essas estruturas que nós estamos conversando aqui, nem todos os micro-organismos possuem. Mas quem, então, por exemplo, flagelo, os cocos, por exemplo, eles não têm, né? Normalmente eles não têm esses flagelos. Os bacilos, sim, possuem esses flagelos. Então, qual a funcionalidade? Confere movimento à célula,
Qual a importância de um movimento, né? De sair de um determinado ambiente e migrar para o outro? Isso é importantíssimo e também confere, também é considerado um fator de patogênese. Porque, por exemplo, se eu deixo o micro-organismo em um determinado local e ele não tem como se movimentar, ele vai permanecer naquele ambiente, ele vai consumir, por exemplo, os nutrientes presentes naquele local, e no momento em que exaurir aqueles nutrientes, o que vai acontecer com ele? Ele vai morrer. Um micro-organismo que tem uma estrutura de movimento, como o flagelo, por exemplo, ele pode forragear outros ambientes. Então, ele foi deixado em um determinado ambiente. Quando acabar o nutriente naquele local, ele pode migrar para outra região em busca de nutrientes. E vocês vão de convir comigo que quem tem essa capacidade de migrar, de procurar alimento em outros ambientes, está mais capacitado a sobreviver. Uma representatividade disso dentro da nossa área, dessa estrutura, é, por exemplo, as infecções urinárias em mulheres. Nós sabemos que as mulheres elas são mais propensas a ter essas infecções urinárias, principalmente crianças, jovens em idade sexual, de início de vida sexual, idosos, né, são propensos a ter essas infecções, por vários fatores, dentre eles a anatomia, né, a anatomia feminina, ela propicia com que o micro-organismo se estabeleça, se desenvolva, a região vaginal, ela é úmida, ela tem muitos nutrientes, a uretra feminina, ela é curta, né? Então, esse pequeno espaço entre a bexiga urinária e a porção distal da uretra é um dos fatores que permite as mulheres terem muita infecção urinária, por exemplo. Então, vejam só, um dos principais micro-organismos que causa infecção urinária é a Escherichia coli. Ela é um bacilo gram-negativo, da família Enterobacteriaceae, ou seja, ela vive nas fezes, e ela tem flagelo, que é essa estrutura que nós estamos falando aqui. Se ela for deixado na porção distal da uretra, ela consegue migrar e daqui a pouco ela consegue chegar na bexiga urinária, se estabelecendo e causando infecção. Então veja o quão importante é essa estrutura para os micro-organismos, inclusive para sobreviver, e eu estou só exemplificando para trazer aqui para dentro da nossa área. Professor, então significa que só quem tem flagelo é que vai causar infecção? Não, nós estamos olhando uma estrutura especificamente, né? E, como eu falei para vocês, alguns não têm essa estrutura, mas tem outra característica que permite ele sobreviver, tá certo? Se não, os cocos, por exemplo, não causariam infecção, já que eles não têm flagelo, tá? E nós não podemos esquecer de algo muito importante dentro da nossa área de saúde, área da enfermagem, que são os procedimentos invasivos. Então, a sondagem vesical, por exemplo, é um dos fatores também que propicia o aumento nos índices de infecção urinária. Então, imagina que o micro-organismo agora que está lá na uretra feminina ou na masculina é um micro-organismo que não tem flagelo e não conseguiria se movimentar para a bexiga urinária. Mas quando eu for fazer a sondagem, eu acabo carreando, levando ele para esse ambiente que é a bexiga urinária, onde ele vai se estabelecer e causar a infecção. Então, eu tenho que estar atento para essas características, tanto para a estrutura do micro-organismo, que propicia ele a invadir tecido, a migrar para outros ambientes e causar infecção, e eu tenho que ficar também atento para essas questões inerentes à nossa área, como, por exemplo, os procedimentos invasivos, muitas das vezes necessários, e por isso são feitos. Então, ele confere movimento à célula, e nós vimos a importância desse movimento, é migrar de um ambiente para outro. Ele é formado, lógico, ele usa para se movimentar, né? As proteínas que formam esse flagelo, nós temos o grupo lá das flagelinas, que está envolvido com a movimentação. Essa estrutura flagelo, ela é mais comum nos bacilos, como eu falei para vocês, os cocos, ela não é muito comum. Está envolvido com quimiotaxia, ou seja, como é que esse micro-organismo sabe a direção que ele deve migrar? Que ele deve migrar, por exemplo, em direção à bexiga urinária e não para sair da uretra.
porque essa estrutura ela é utilizada para sentir o ambiente quimicamente. Isso a gente chama de quimiotaxia. A quimiotaxia não é mais novidade para nós, porque nós já falamos em quimiotaxia lá na imunologia, quando eu falei para vocês como é que o macrófago sabe que ele deve migrar de um ambiente para outro. Por quimiotaxia, né? Onde está mais concentrado aquela molécula que estimula o macrófago? As bactérias a mesma coisa. Elas conseguem sentir, através de estruturas presentes aqui nesse flagelo, a concentração de determinado gradiente. Então, ela migra em direção a um ambiente onde aquela substância está mais concentrada. Isso a gente chama de quimiotaxia. Quanto à localização do flagelo, isso aqui é só uma questão de curiosidade. Então, eu posso ter um flagelo polar, né? Então, num polo, ó, no polo do bacilo aqui. Então, quando eu tenho um flagelo polar, ele pode ser um único, como a gente vê aqui, ou pode ser vários flagelos. Então, eu posso ter 3, 4 flagelos neste polo aqui. Eles podem ser peritríqueos, quando eu tenho muitos flagelos, inclusive em vários polos, né? Só que eles não serão confundidos com a pílea ou as fímbrias, porque eles serão grandes e serão em menor quantidade que a pílea, que foi uma das características que nós vimos. Tá certo? Então, essas são as principais estruturas que eu queria falar para vocês aqui, das estruturas bacterianas. E como nós vimos, cada uma delas tem uma representatividade dentro da nossa área. Algo importante também, e que nós vamos ver dentro da nossa área, são os esporos bacterianos, né? Os esporos bacterianos, eles são formados por algumas bactérias. Então, o que são os esporos? Eles são estruturas de resistência, né? De sobrevivência, como se fosse uma célula de salvação desse micro-organismo. Então, o que eu salvaria de um micro-organismo? Eu salvaria a informação genética. Porque lá no gene, lá no cromossomo, está toda a informação para reconstruir esse micro-organismo quando ele tiver uma nova oportunidade, né? Então, os esporos bacterianos nada mais são do que isso. Uma célula de salvação do material genético. Algumas bactérias formam, são as bactérias gram-positivas, normalmente. Ele mantém o micro-organismo em estado vegetativo, né? Então, aqui eu tenho um bacilo, e essa estrutura aqui é o esporo dentro, aqui, ó, um endosporo que a gente chama, salvando o material genético desse micro-organismo, esperando uma oportunidade. E o que seria oportunidade? Não esqueça que nós estamos falando de micro-organismos, nós estamos falando de bactérias, mas nós estamos falando de um ser vivo que precisa de nutriente, um ser vivo que precisa de pH, um ser vivo que precisa de uma temperatura adequada. E quando ele não encontra esses fatores, normalmente ele poderia morrer. Mas eu estou falando agora de micro-organismos especiais que são capazes de formar esporos, ou seja, eles salvam o material genético até que as condições ambientais voltem a ficar propícias para ele se desenvolver. Então, o que seria voltar? A temperatura adequada, o nutriente que acabou e agora retorna. Então, ele espera essa oportunidade para poder reativar. Então, o esporo ele mantém o organismo em estado vegetativo, ou seja, fica lá só o material genético salvo, ele não se multiplica, ele fica apenas se protegendo para não morrer, para não ser destruído. Ele resiste a condições adversas, como temperatura, compostos químicos. E aí entra a nossa área. Tem um ambiente, todo hospital e toda unidade hospitalar, na verdade, tem o seu centro de esterilização de materiais. E uma das preocupações que eu tenho lá não é só em destruir o micro-organismo. A minha preocupação é esses micro-organismos presentes dos materiais que eu vou esterilizar. E quais são esses materiais? Campo cirúrgico, pinças cirúrgicas, né? Material respiratório. A minha preocupação, e não esqueço que é a enfermagem que vai cuidar disso, né?
Esse setor aí é a enfermagem que toma conta, ela que administra, ela que faz a esterilização, né? Ver a qualidade dessa esterilização, por isso que eu trouxe essa questão aqui para vocês, porque uma das preocupações é, eu tenho que usar metodologia de esterilização que destrua o micro-organismo e destrua também o esporo, porque se esse esporo persistir, ele vai se manter e daqui a pouco, quando ele tiver as condições favoráveis de novo, ele volta a reativar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Então, dentro do ambiente hospitalar, esses materiais esterilizados, ele tem uma validade. Então, eu esterilizei um campo cirúrgico, eu coloco a data da esterilização e a validade dessa esterilização. Por quê? Porque corre o risco dos esporos bacterianos terem sido formados e permanecer lá, e depois, por exemplo, de 7 dias, eles poderiam se reativar. Porque, olha só, esse campo cirúrgico ele vai ficar guardado numa gaveta, a umidade vai se restituir lá e pode ser um fator que reative esse esporo bacteriano novamente. Tá? Então, tem uma grande preocupação nessas questões de esterilização de material. Né? Eu tenho materiais críticos, como, por exemplo, materiais envolvidos em procedimentos cirúrgicos. Eu tenho que tomar um grande cuidado com essas questões, porque essas bactérias, algumas delas, elas formam esporos e elas são altamente resistentes. Inclusive, a temperatura. Então, adianta eu colocar, usar o processo de esterilização com uma temperatura elevada? Não mata o esporo, ele pode sobreviver. Eu vou usar um determinado composto químico, por exemplo. Então, alguns esporos bacterianos são resistentes a esses compostos químicos. Então, tem que tomar todo esse cuidado, e uma das coisas que eu tomo cuidado é, eu tenho uma margem de segurança de esterilização, para que eu tenha certeza que aquele produto que eu usei, aquela temperatura que eu usei, aquele método de esterilização que eu utilizei, realmente tenha a funcionalidade. Pessoal, quais são esses micro-organismos que formam esporos? Nós vimos que não são todos, normalmente são bactérias gram-positivas. Olha aqui, ó, bacilos gram-positivos, está vendo? O roxinho que eu falei para vocês no início da aula, quando eu falei de parede bacteriana. Então, eu tenho, por exemplo, o Clostridium tetani e o Clostridium botulino. São micro-organismos que formam esporos. Isso não é estranho para a gente, porque a gente vivencia isso no nosso dia a dia. Então, por exemplo, o Clostridium tetani, que causa o tétano. Você fica extremamente preocupado quando você sofre um acidente com um pérfuro cortante, com um prego, né? Por quê? Porque ali pode estar o Clostridium tetani e pode estar o quê? O esporo desse micro-organismo presente lá. E aí ele é inserido no teu tecido subcutâneo. Então, vocês vão de convir comigo que, por exemplo, um prego enferrujado, ele não é um ambiente propício para sobreviver. Lá vai ter poucos nutrientes, lá está ocorrendo o processo de oxidação. E lá, o micro-organismo não tem condições ideais para sobreviver. O que ele vai formar lá na ferrugem do prego que ele está presente? Ele forma o esporo para sobreviver, porque ele não tinha, nesse momento, as condições ideais. No momento em que esse prego é inserido no teu tecido subcutâneo, este micro-organismo, contendo os esporos dele, são deixados no teu tecido subcutâneo. E aí, no tecido subcutâneo, eu pergunto para vocês, tem umidade? Tem. Tem nutriente? Tem. Eu pergunto, restituiu ou não restituiu as condições adequadas para esse micro-organismo voltar a se reativar e se multiplicar? Sim. Né? Então, lá no prego, ele está, no prego enferrujado, que eu estou dando como exemplo, ele está ali na forma de esporos apenas para sobreviver. E aí, quando ele encontrar esse ambiente propício, ele vai se desenvolver. Nós temos o Clostridium botulino também, que causa o botulismo, né? É extremamente importante porque ele produz toxinas que estão envolvidas em paralisia muscular do sistema nervoso, né? Ele se desenvolve também em determinados ambientes, como, por exemplo, alimentos enlatados, né? Nós bem sabemos disso. Mas nós temos conhecimento em relação a esse micro-organismo
que inclusive a gente usa essa toxina na área estética, né? Então, por exemplo, a toxina botulínica, ele vem deste micro-organismo, que é o Clostridium botulino, um micro-organismo capaz de formar esporos bacterianos. Nós temos também o Bacillus anthracis, que é um micro-organismo que forma esporos, e o Bacillus anthracis ele é conhecido mais nos ambientes de terrorismo, de guerras, usados como, por exemplo, armas biológicas. Então, eles pegam esses esporos do Bacillus anthracis e colocam dentro de um dispositivo, uma carta explosiva, alguma coisa assim, e quando aquilo é lançado para o ambiente, as pessoas inalam e esse micro-organismo ele consegue se estabelecer e causar infecções, inclusive infecções sistêmicas. Então, essa estrutura ela é extremamente importante, tá? Para o conhecimento do nosso dia a dia, né? Então, por exemplo, a gente tem vacinas antitetânicas. Vocês estão entendendo a importância disso? Por que eu estou administrando uma vacina antitetânica? Tem a ver com imunologia? Tem. Eu estou preparando o meu sistema antecipadamente para quando ele entrar em contato com esse micro-organismo, ele já tenha uma resposta montada. Isso é a imunologia que nós vimos, né? Nós estamos vendo agora na microbiologia o papel de quem? Do micro-organismo em se estabelecer, em causar o processo infeccioso, tá? E aí essa junção dentro da nossa área da microbiologia e da imunologia. Só em a forma que eles vão fazer formar essas estruturas, né, esses esporos bacterianos. Então, quando é que ele vai formar? Quando tiver condições adversas, falta de nutrientes, falta de pH, temperatura elevada, e eles conseguem sobreviver. Então, vai formar mais ou menos dessa forma. Então, olha só, em condições ambientais satisfatórias, que é presença de nutriente adequado, temperatura adequada, pH adequado, as bactérias normalmente fazem o quê? A sua reprodução através de fissão binária. Ó. Uma bactéria se faz uma fissão ao meio aqui e forma duas bactérias. É isso que ocorre em condições ambientais satisfatórias. Em condições adversas, se a bactéria tiver a capacidade de formar esporos, que não são todas que formam, como eu falei para vocês, vai acontecer o seguinte: eu não tenho condições, normalmente eu morreria, mas se eu tenho como formar esporo, vai acontecer a seguinte sequência. Ó. A célula-mãe, ou seja, a célula que vai dar origem ao esporo, vai acontecer uma condensação do material genético da célula-mãe. Depois, segundo passo, vai haver uma duplicação do material genético, tá vendo? Então, a célula primeiro condensou, depois duplicou seu material genético, e agora já formam uma invaginação. Olha só. Qual é essa estrutura que está invaginando aqui? Acabamos de falar de estrutura bacteriana. Essa aqui é a membrana celular que invaginou. Olha, esse aqui externo é a parede e esse aqui é a membrana. Olha a membrana invaginando, ó. Englobando agora o material genético. Então, esse englobamento desse material genético duplicado, eu chamo de forespore. Ainda não é o esporo formado, tá? O próximo passo. Então, já formou, ó, dupliquei o material, englobei, formei a invaginação formando o forespore. Eu venho agora formar um segundo envoltório. Ó. A membrana do material genético da mãe, vamos dizer assim, ou do segundo material, envolve aqui, ó. Então, tem a membrana da célula-mãe, reveste o forespore. Quantas membranas eu tenho agora? 2 membranas. Vocês estão vendo, então, que eu estou criando um envoltório. Com qual objetivo? O objetivo de proteger este material genético. Eu falei para vocês, o que eu quero é proteger o material genético. A função de formar esporo é proteger o material genético. Então, aqui eu já tenho 2 membranas, o meu material genético já está protegido. Aí, nesse momento, ocorre a degradação do DNA da célula-mãe, porque ela não tem mais funcionalidade. Eu já tenho o material genético protegido. Depois, o próximo passo, né? Degradou o material genético.
Agora vai acontecer a desidratação. Por que a desidratação? Porque quando eu retiro água, a temperatura ela não tem muito, tudo tem assim. Então, por exemplo, por que aqui em Belém é muito quente? Porque a umidade do ar é muito grande, né? A umidade do ar é muito grande e a temperatura ela se faz presente. Quando eu desidrato, a ação da temperatura ela não é tão grande. É como acontece aqui. Então, eu falei para vocês que, por exemplo, o esporo ele é resistente à temperatura. Então, não adianta eu esterilizar um material numa temperatura elevada se o esporo bacteriano não vai ter ação sobre o esporo bacteriano. E esta característica ela se dá aqui nesse momento. Ó. Há uma desidratação do forospore, a perda de água. Ó. Então, o que acontece? Cálcio entra e acaba expulsando a água dessa estrutura. Isso a gente chama de desidratação. Por que o cálcio, professor? Se vocês já viram um atleta de ginástica, por exemplo, o que ele faz antes de ir fazer o exercício? Ele passa a mão numa substância que tem cálcio, né? Para não molhar a mão, né? Para desidratar, para não hidratar a mão dele. Ele passa lá e aquilo vai permitir com que não molhe a mão dele com o suor. A mesma coisa acontece aqui. O cálcio entra e ele expulsa a água, e isso a gente chama de desidratação. Após essa desidratação, acontece a formação de um outro envoltório, ó, a formação do que a gente chama de uma cápsula proteica. Então, aqui, o forospore, ou a formação desse esporo, ele já tem 3 estruturas, 3 envoltórios. Ó. Ele tem 2 membranas que envolveu, como nós vimos aqui, ó. E ele tem agora mais uma terceira envoltório, que é uma cápsula proteica, né? Então, envolve mais uma estrutura. Já tem 3 envoltórios. Depois eu tenho uma gelificação, uma formação do exospóreo, né? É aquilo que nós vimos lá dentro da célula. Ó. Então, ele está aqui dentro da célula. Ele está dentro da célula. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo? Eu mostrei para vocês esse espaço aqui. Isso é o esporo dentro da célula mãe. E eu tenho esporos fora aqui, tá vendo já? Ó? Então, eu tenho esporos ainda em formação aqui dentro da célula mãe. Eu tenho células mãe que não estão formando esporo. E eu tenho os esporos aqui fora da célula bacteriana. Ou seja, eles já foram formados, vai haver a lise da célula mãe e agora o esporo é lançado para o ambiente. E lá no ambiente, ele vai ficar até que surja a oportunidade. Como eu falei para vocês, lá no prego enferrujado, o esporo permanece lá. Ele não vai se reproduzir, mas também ele não vai morrer. Então, ele fica esperando a oportunidade. Qual será a oportunidade? Será, por exemplo, um acidente com esse prego que vai inserir agora este esporo no meu tecido subcutâneo. E lá no tecido subcutâneo vai reconstituir todos os fatores necessários para a sua sobrevivência. Qual é? Temperatura, pH, nutrientes, e aí ele volta a se reativar. Então, esse esporo, ele volta a formar essas células aqui e volta a se multiplicar nas condições ambientais satisfatórias. Então, nesse acidente com prego, os esporos são inseridos e aí o Clostridium tetani vai se multiplicar e, ao se multiplicar, ele vai produzir substâncias e essas substâncias vão trazer as repercussões clínicas peculiares desta infecção, que é o tétano, tá? Então, isso aqui é só para a gente ter uma ideia e ver. Então, nós já estamos vendo que esse micro-organismo, que as bactérias, elas são totalmente diferentes dos vírus, elas são muito mais complexas. Vocês estão vendo as características adaptativas que elas fazem para sobreviver. Elas são diversas, elas são complexas, elas já têm material genético na forma de cromossomo, né? Ela tem diversas estruturas que foram essas que nós falamos, e inclusive algumas formando essa estrutura que a gente chama de esporos. Ok? Então, essa parte estrutural é isso que eu tinha para falar para vocês. Então, nós temos que entender aqui que as bactérias elas são basicamente formadas de cocos e bacilos, que elas têm essas diversas estruturas que nós falamos, que ela é um pouco mais complexa do que os vírus,
e que ela está envolvido, principalmente as patogênicas, né, em processos infecciosos que nós vamos ver no nosso dia a dia. Agora nós vamos conhecer um pouquinho mais a fundo essas bactérias, falando um pouquinho da fisiologia bacteriana. Então é importante eu conhecer essa fisiologia bacteriana, porque eu preciso saber, além de conhecer essa estrutura, saber como é que ela se reproduz, saber como é que ela se alimenta, porque eu preciso conhecer todas as vertentes, porque eu vou fazer intervenções, né? Então, por que eu preciso conhecer as estruturas que nós conversamos agora? Porque eu vou fazer uma intervenção medicamentosa usando um antibiótico, por exemplo, e eu tenho que saber que esse antibiótico ele vai agir no impedimento da síntese de alguma estrutura que nós vimos que é importante para a sobrevivência do micro-organismo. A questão de fisiologia bacteriana, por que é importante eu conhecer? Porque Professor? Diga, pode perguntar. Qual é a bactéria mais resistente a gram-positiva ou negativa? As gram-negativas, elas são as mais patogênicas estão dentro do grupo das gram-negativas. Então, por exemplo, eu tenho o grupo das enterobacteriáceas que tem vários representativos agentes patogênicos, mas isso não quer dizer que os cocos gram-positivos também não são patogênicos, tá? O que eu tenho para dizer para vocês é que eu tenho um grande grupo de gram-positivas que não são patogênicas, mas eu tenho um grupo representativo que é patogênica. Assim como eu tenho, por exemplo, o grupo das gram-negativas, que são grandes também, mas que tem algumas, ou a maior parte delas, que não são patogênicas. A gente vai ver um pouquinho mais para frente que a maioria dos micro-organismos, eles não são patogênicos, né? É um pequeno grupo deles, mas esse pequeno grupo, eles são extremamente representativos em causar infecções. Não é à toa que nós temos aí os nossos hospitais com doentes, né, com clientes com doenças causadas por esses micro-organismos. Então, o que eu posso dizer para vocês é que a maioria dos micro-organismos não são patogênicos, mas o pequeno grupo que é patogênico, ele é muito representativo e causa toda essa repercussão que nós vemos no nosso dia a dia, causando todas essas infecções que a gente vê por aí. As hepatites, por exemplo, causado pelos vírus, a tuberculose causada por uma bactéria chamada Mycobacterium tuberculose, as infecções fúngicas, como a candidíase, por exemplo, uma das mais comuns, né? Mas eu tenho também infecções sistêmicas causadas por todos esses micro-organismos. Então, eu não posso eleger um micro-organismo, olha, esse aqui é o mais patogênico, não. Eu posso dizer que há um grupo deles que são patogênicos, e esses sim são representativos em causar processos infecciosos. Ok? Contemplou a sua pergunta? Ou ainda ficou em dúvida? Não, agora eu entendi. Obrigada. Então, vamos lá. Tem alguns conceitos importantes aqui para a gente falar em fisiologia bacteriana. Eu preciso entender que a fisiologia é um ramo, né, da biologia ou da ciência que estuda as múltiplas funções dos seres vivos, incluindo o metabolismo. Então, quando eu falei lá do citoplasma celular, que eu falei que tem um metabolismo, é lá que vai acontecer as reações químicas para a manutenção da vida, do metabolismo daquela célula, tá? Então, isso a gente chama de fisiologia. Por isso que eu vou falar aqui para vocês da fisiologia, um pouquinho da fisiologia bacteriana. O que é que esses micro-organismos têm? O que é que acontece no seu citoplasma para manter eles viáveis, vivos, tá? Eu tenho também uma coisa importante chamado metabolismo, né? Então, o metabolismo é o conjunto de reações bioquímicas que controla a síntese e degradação de substância nos seres vivos. Então, todos os seres vivos têm metabolismo, né? Exceto dos vírus, como nós vimos, que eles não têm uma fisiologia, ele não tem estruturas bioquímicas para fazer isso daí. Ele usa da célula hospedeira. Mas as bactérias, nós seres vivos, então, por exemplo, isso é mais comum, é mais do cotidiano. A gente diz, olha, nós passamos dos 30 anos, o nosso metabolismo diminui. Não é assim que fala? As pessoas engordam ou estão ganhando peso, que o metabolismo dela está lento. Então, são coisas presentes no nosso dia a dia, mas que é uma das características tanto dos seres humanos quanto do
das bactérias que a gente está falando. Então, o metabolismo é o conjunto de reações bioquímicas que controla a síntese e degradação de substância nos seres vivos. E aí nós temos dois tipos aqui, ó, o anabolismo e o catabolismo. Então, o que é o anabolismo? É a construção de moléculas orgânicas complexas a partir de moléculas simples. Então, por exemplo, a síntese proteica eu pego os aminoácidos e vou juntando um ao outro, né? E daqui a pouco eu tenho uma cadeia de aminoácidos formando uma proteína. Isso seria o anabolismo. Eu estou construindo uma molécula orgânica complexa, no caso a proteína, a partir de moléculas simples, como, por exemplo, os aminoácidos. E é lógico que para eu fazer esta construção, né? Para eu juncionar esses aminoácidos e formar essa proteína, eu gasto energia. Né? Então, eu tenho aqui um gasto energético. Então, para eu me manter vivo, eu uso o meu anabolismo, né? Eu pego os aminoácidos, eu pego os lipídios da minha alimentação, né? Carbono, nitrogênio, fósforo, e eu uso o meu metabolismo através desta via que a gente chama de anabolismo, ou seja, eu construo de coisas simples em algo mais complexo. Então, o alimento que nós pegamos, qual é o objetivo? Por que eu preciso ingerir proteína? Porque eu preciso dos aminoácidos dessa proteína, né, para construir as minhas próprias proteínas, ou a partir da minha informação genética. Eu tenho o que a gente chama de catabolismo também aqui dentro do metabolismo, eu tenho uma vertente chamada catabolismo, que é a quebra de compostos complexos em compostos simples. A gente faz muito isso na nossa nutrição, na nossa alimentação, onde eu pego uma molécula complexa e vou digerir, né? Daí vem o nome digestão. Eu vou transformar algo complexo em algo simples. Então, quando eu pego um bife e me alimento, um pedaço de carne, eu estou pegando algo complexo e depois eu vou digerir aquilo em compostos mais simples. E eu uso isso normalmente para formar moedas energéticas, como acontece, por exemplo, na glicólise, onde eu pego um açúcar complexo e aí entra lá naquele ciclo, lembra do ciclo de Krebs, até a formação da energia lá no final, na mitocôndria. Isso a gente chamaria de catabolismo. Então, o que tem que ficar para vocês aqui é que aqui dentro do metabolismo eu posso construir uma molécula complexa a partir de uma molécula simples, e aí eu tenho anabolismo. Ou eu posso pegar uma molécula complexa e utilizar ela ou transformar ela em coisas simples. Isso a gente chama de catabolismo. Trazendo agora para dentro dos micro-organismos, isso está diretamente envolvido com a nutrição bacteriana. Porque nós, seres humanos, como é que nós nos alimentamos? Nós somos complexos, né? Nós temos sistema digestivo, as bactérias não têm. Então, nós temos uma digestão mecânica na boca, nós temos uma digestão enzimática no decorrer, né, do nosso trato digestivo. Então, a gente pega moléculas complexas e quebra em moléculas mais simples. Como é que os micro-organismos vão fazer isso daí? Eles não têm trato digestivo, eles não têm boca, né? Então, esses micro-organismos, a nutrição dele ocorre, eles precisam primeiro de um ambiente propício, com todos os constituintes físicos e químicos necessários para o seu crescimento. É por isso que, quando eu quero cultivar um micro-organismo, eu ponho ele lá naquele gelzinho que eu mostrei para vocês, na placa, porque lá está todos os nutrientes, né? Quebrados, disponíveis para ele utilizar. E como é que ele vai utilizar? Lembra que eu falei dos envoltórios celulares? É a permeabilidade, ou seja, é através daquelas estruturas da parede, da membrana, bacteriana, que essas estruturas, que essas substâncias vão entrar. Então, a nutrição ela acontece da seguinte forma. Ó. A bactéria ela vai pegar substâncias do ambiente, que são os nutrientes, né? E esses nutrientes, eles podem já estar soltos, como eu dou lá, por exemplo, no meio de cultura que eu falei para vocês, mas não esqueçam que a bactéria ela é uma decompositora. Ela pode produzir essa substância no seu citoplasma e jogar para fora da célula bacteriana. Jogar para quebrar a substância e, após quebrar, ela absorve, né? Então, os decompositores, que são
fungos, bactérias, elas fazem muito isso. Elas jogam para fora a substância, a enzima, por exemplo, para quebrar. Então, quebra e então faz uma digestão externa, vamos dizer assim. E depois ela absorve, passa através da membrana da parede e vai lá para o seu citoplasma. Então, por isso que a sequência aqui seria, ó, o nutriente do ambiente, né? Então, eu absorvo o nutriente do ambiente. E ao absorver esse nutriente, quais são esses nutrientes que eu preciso? Os macronutrientes, os micronutrientes e os fatores de crescimento. Para que é que eu quero essas substâncias aqui, esses nutrientes? Eu quero para fazer a minha construção celular. Né? Lembra que eu falei para vocês que a parede é continuamente reconstruída, que a membrana é reconstituída, que a cápsula é reconstituída. Então, o ser vivo, ele precisa a todo momento estar se organizando, se reparando, né? Formando as estruturas para se recompor. Senão, ele vai morrer. Então, o ser vivo, ele, a custo energético, ele mantém a sua organização. É isso que eu quero dizer aqui com construção celular. Mas se ele quiser se replicar, é lógico também que ele vai precisar de nutrientes, que ele vai formar uma nova célula. Então, ele vai precisar, e através aqui da nutrição que ele vai utilizar. Tá? Esses macronutrientes, micronutrientes, recebem essa denominação, não é porque são grandes, tá? Então, por exemplo, os macronutrientes, quando eu falo em questão de micro-organismo, eu não estou falando que é grande, não. É a quantidade exigida pelo micro-organismo. Então, quando uma determinada substância é exigida, vamos dizer, em grande quantidade, mas não esqueçam que eu estou falando de micro-organismo. Grande quantidade para micro-organismo é grama, ó. É miligrama, tá? Então, não esqueçam disso. Quando eu falo macronutrientes, eles são exigidos em grande quantidade, mas não podemos esquecer que são micro-organismos. Então, eles vão exigir gramas, miligramas dessa substância para sobreviver. Então, se exige em grande quantidade, eles são chamados de macronutrientes. E o que é que as bactérias precisam em grande quantidade? Elas precisam de carbono em grande quantidade, de oxigênio, de nutriente, de hidrogênio, de fósforo, de enxofre. Eles precisam de gramas, ó, né? Para que eles precisam dessas substâncias aqui? Para constituir, né, ou formar os carboidratos, os lipídios, as proteínas, os ácidos nucleicos. Nós acabamos de ver os esporos, ao serem formados, eles precisam duplicar, né, o material genético. Então, ele precisa formar um novo material genético. E ele, de onde é que ele vai utilizar? Vai utilizar esses macronutrientes para fazer isso daí. Nós temos dentro dos macronutrientes também, ó, o potássio, o cálcio, o magnésio, o ferro, que é exigido, ó, em miligramas. Cada um desse com uma funcionalidade, né? Por exemplo, o potássio está envolvido em atividade enzimática. E isso a gente pode extrapolar para nós seres humanos também, né? Nós precisamos também desses nutrientes para poder manter o funcionamento do nosso sistema. A nível celular, lógico, depois a nível tecidual, órgão e depois sistêmico, a nossa funcionalidade. Nós sabemos que muitas vezes você vai dosar o seu potássio, por exemplo, e ele está em pequena quantidade. Então, principalmente em ambiente hospitalar, é muito pedido isso, né? Faz aí, testa, dosa para mim o potássio, dosa o cálcio, dosa o magnésio, dosa o ferro. Eu quero saber se a quantidade presente no meu corpo é suficiente para a manutenção do meu equilíbrio e do meu metabolismo, né? Já que nós estamos falando de metabolismo aqui. Lógico que aqui a nossa vertente é bacteriana, que também é um ser vivo, que também precisa, em menor quantidade, sim, mas precisa aqui o que a gente chama de macronutrientes. Os micronutrientes, eles precisam também de nutrientes em pequena quantidade, como, por exemplo, cobalto, manganês, assim como nós também precisamos. Quando nós vamos, por exemplo, na nutricionista, ela diz, olha, coma 2 castanhas do Pará por dia, que tem muito selênio, se eu não me engano, selênio, e 2 castanhas é a quantidade suficiente de selênio
para você manter-se funcional, né? O seu metabolismo funcionar legal. Então, é pequena quantidade que eu preciso. Então, isso seria micronutriente. As bactérias também precisam. Então, eu tenho aqui esses exemplos: tungstênio, vanádio, zinco. Eu preciso em pequena quantidade também, mas eles precisam estar presentes na célula bacteriana. Cada um deles com a sua funcionalidade. Então, por exemplo, a produção de uma substância níquel, por exemplo. Então, para que a bactéria precisaria de níquel? Presente na maior parte das hidrogenases, que são enzimas que as bactérias produzem, né? Presente na urease, por exemplo, que é a substância que está envolvida, que é a enzima envolvida na quebra da ureia, tá? Então, não é aleatoriamente. Eu preciso, mesmo que seja em pequena quantidade, né? Micronutrientes. Eu preciso, não por ele estar lá, mas eu preciso porque ele tem uma funcionalidade dentro do meu metabolismo. E ainda as bactérias, elas precisam de fatores de crescimento, como, por exemplo, não são todas que precisam, mas algumas bactérias precisam de algumas substâncias específicas para poderem se desenvolver adequadamente. Então, o que são os fatores de crescimento? Compostos que alguns tipos celulares necessitam em quantidade muito pequenas, mas que é necessário para ela se desenvolver de forma adequada. A maioria dos micro-organismos são capazes de sintetizar e alguns necessitam que ele seja adicionado, por exemplo, lá naquele gelzinho no meu meio de cultura, para que ele possa crescer. Professor, e quando ele estiver no meu corpo, isso pode influenciar no estabelecimento dele ou não? Sim. Eu acho que em determinado momento aqui eu já falei, por exemplo, quando eu falei de uma infecção sexualmente transmissível, gonorreia, por exemplo, que é uma uretrite, o micro-organismo Neisseria gonorrhoeae, ela vai para dentro da célula do epitélio uretral. O que ela vai fazer lá dentro? Ela vai buscar ferro, folato, que é uma substância que ela precisa para se desenvolver adequadamente e que no ambiente da mucosa ela não vai encontrar. Ela vai encontrar dentro da célula do epitélio uretral. E é isso que ela vai buscar lá dentro. Então, seria, por exemplo, um fator importante que ela precisa para se desenvolver e ela vai buscar no ambiente onde ela encontra, onde ela consegue entrar. É no epitélio uretral que ela consegue entrar, é lá que ela encontra o folato para se desenvolver. Esses compostos ele entram na composição celular ou no precursores de seus constituintes. Então, eu preciso, por exemplo, fator de crescimento para formar aminoácidos, para formar as purinas e pirimidinas lá do material genético, para formar colesterol ou ergosterol, por exemplo, lá na síntese de membrana celular, como acontece nos fungos, na produção de vitaminas. Então, nessa questão da nutrição bacteriana, eu tenho que entender que eu tenho os macronutrientes, que é aqueles exigidos em uma quantidade maior, os micronutrientes exigidos em uma quantidade menor, e os fatores de crescimento, aqueles exigidos em pequena quantidade por um determinado grupo de micro-organismos. Não é todos que precisam de folato lá e dentro da célula para buscar o folato. Alguns conseguem sintetizar, como eu falei aqui, tá? Mas isso seria o fator, né? Seria a cereja do bolo nutricional das bactérias para ela consiga se desenvolver de forma adequada. O que nós podemos tirar aqui dessa questão da fisiologia da nutrição bacteriana para dentro da nossa área é que, por isso que determinados micro-organismos não conseguem se desenvolver em todos os sítios, em todos os locais, não conseguem causar infecções em determinados locais. Então, por exemplo, a Neisseria gonorrhoeae, ela vai causar no ambiente que tenha célula, que ela consiga entrar e que tenha folato, né? Eu não vou ver uma Neisseria causando uma infecção na minha pele, por exemplo, porque ela não vai conseguir entrar lá, ela não vai conseguir se estabelecer. Então, a nutrição eu vou buscar no ambiente adequado. Se eu for deixado no ambiente onde eu preciso de macro, micronutrientes, fatores de crescimento. Eu sou deixado num local onde não tem esses fatores e eu pergunto para vocês, eu vou sobreviver ou eu vou morrer? Eu vou morrer, porque naquele ambiente não tem condições adequadas.
Mas reforçando a pergunta que a aluna fez aqui, os agentes patogênicos, eles não são melindrosos nessa questão nutricional. Pelo contrário, eles são versáteis, eles conseguem se adaptar em diversos ambientes. É por isso que essa capacidade de se estabelecer em diversos locais é considerado também um fator de patogênese. Então, eu sou deixado num ambiente onde tem pouco nutriente, mas eu tenho cápsula, lembra que eu falei? A estrutura cápsula, ela reserva água, ela reserva nutriente. Eu pergunto, eu fui deixado num ambiente onde não tem nutriente, mas eu vou conseguir sobreviver lá? Vou, tá? Então, vejam que para eu ser patógeno, é por isso que a grande maioria não é agente patogênico. Ela consegue viver apenas num ambiente restrito. Quem é patogênico, não. Ele consegue se estabelecer, ele tem diversos fatores que permitem a sua sobrevivência. Ainda na nutrição bacteriana, eles exibem diversos mecanismos nutricionais, como eu falei, cada um tem a sua necessidade específica nutricional, né? É predominante a absorção através da oxidação de substâncias com alto valor energético. Oxidação é aquilo que eu falei para vocês lá do metabolismo, é pegar algo complexo e transformar em algo mais simples. Então vamos lá. Como é que os gram-positivos fazem? Eles sintetizam exoenzimas. Então, eles produzem lá no citoplasma da célula as enzimas e jogam para fora. Eles liberam no meio. Lá fora da célula bacteriana, eles clivam ou quebram os nutrientes e depois eles são captados por proteínas transportadoras. Lembra daquelas proteínas da membrana celular que eu falei para vocês? É por lá que esses nutrientes vão absorver. Então, quando eu vejo, por exemplo, um tronco de árvore em decomposição, apodrecido, o que é que significa? Significa que as bactérias ali estão produzindo essas enzimas, jogando para fora para quebrar as estruturas do caule da árvore, do tronco da árvore, e depois elas absorvem esses nutrientes, tá? Só para dar um exemplo assim mais palpável para vocês. Então, isso as gram-positivos fazem. Ela sintetiza, então, aqui seria a célula bacteriana, ela sintetiza, joga externamente, quebra e depois absorve. Nas gram-negativas, ela tem aquelas porinas associadas à membrana externa, como nós vimos, e que permite a passagem de moléculas de baixo peso molecular, né? Aquela entrada ativa. Então, algumas moléculas entram, açúcares, por exemplo, né? Pode entrar, e aí vai entrar para onde? Para o citoplasma. E lá no citoplasma, ele vai usar as enzimas que ele tem lá dentro do citoplasma. Protease para quebrar proteína, fosfatase para quebrar os fosfatos, lipase para quebrar lipídio, nucleases para quebrar material genético, enzimas de degradação de carboidratos. Então, as gram-negativas, elas permitem a passagem dessas moléculas de baixo peso molecular para o citoplasma e depois usam as suas enzimas do citoplasma para utilizar essas moléculas absorvidas no seu metabolismo. Deixa eu ver aqui o nosso tempo, já está acabando, deixa eu ver se falta muito. Aqui é só para exemplificar para vocês, né, a formação, eu não vou entrar em detalhes aqui, que isso aí é bioquímica, mas só para mostrar aquela questão de fermentação, transformação de molécula complexa em molécula simples, né? Então, eu pego algo complexo, quebro, né, utilizo, como acontece, por exemplo, com a glicose, ó. Então, eu pego uma molécula complexa, tem 6 carbonos, ó. Eu uso todo um sistema aqui, depois transformo ela em uma molécula mais simples, que é o piruvato, ó. 3 carbonos. Depois vai entrar em toda uma via aqui do ciclo de Krebs até a formação de energia. Então, isso aqui é só para exemplificar para vocês. Eu não vou entrar em detalhe, só para mostrar que eu pego algo complexo e transformo em algo simples. A mesma coisa acontece com a questão da respiração, que a gente vai continuar na próxima aula, finalizando esse assunto. Ok? Alguma dúvida? Se não tiverem dúvida, por hoje é isso. Ok? Professor?
Só queria deixar mais uma informação. Eu enviei para vocês o exercício lá na plataforma. Peço que vocês avaliem esse exercício, resolvam, entregue para a representante de turma que me enviará na terça-feira. Na terça-feira, no nosso horário de aula, nós vamos entrar aqui pelo Zoom para corrigir o primeiro exercício e aí eu já envio o segundo e assim nós vamos fazer nos exercícios subsequentes, tá? Que eu não quero que só vocês resolvam, eu quero que vocês pensem para resolver o exercício e depois nós vamos utilizar os nossos 50 minutos de aula, que não serão mais presenciais, né? A nossa aula prática, a gente fará para discutir esses exercícios, tá bom? É importante a gente desenvolver uma ideia e desenvolver o conhecimento. Ok? Agradeço. Boa noite. Boa noite, professor.